paz do Messias, chamado Cristo. Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e para todos vocês que já me assistem, peço a Deus que os abençoe e os proteja e os livre de todo o mal. E que Deus sempre continue dando oportunidades para todos voltarem para Ele. Porque Deus, Ele é amor, Ele é justiça. E agora eu já convido todos vocês para lermos junto o 15º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Esdras. O livro de Esdras, capítulo 4. Os inimigos fazem parar as obras. Os inimigos fazem parar as obras. Mas aquele que é amigo de nós, eles concordam com nós. Os inimigos, eles sempre estão querendo atrapalhar, estão sempre argumentando, estão sempre contra nós. Os inimigos. Mas aqueles que são amigos de Deus, do Messias, chamado Cristo Jesus, esses são nossos amigos, porque eles concordam conosco. E eles têm o mesmo Espírito que nós temos, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Os inimigos fazem parar as obras. Eles sempre trabalham para ver a obra do Senhor nosso Deus parar, mas nunca vão conseguir. Nunca vão conseguir. Estou lendo no livro de Esdras. Esdras capítulo 4. Os inimigos da tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor nosso Deus. E eles lutaram contra os nossos irmãos no passado e ainda lutam, muitos ainda lutam contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lutaram contra o Senhor, o Deus de Israel. Então eles não suportaram ver o templo do Senhor nosso Deus sendo erguido, construído mais uma vez. E na verdade, se no passado ninguém conseguiu parar a obra do Senhor nosso Deus, ninguém conseguiu, também ninguém vai conseguir nos dias de hoje. Então, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias, disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esa, Ardom, rei da Síria. Desde o tempo de Esdras-Ardom, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam:
não precisamos que vocês nos ajudem a construir o templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Nós não queremos ajuda de inimigos. Nós não queremos. Porque nós, os nossos irmãos que estamos juntos, unidos em um pensamento só, em uma fé só, em um único amor só, nós mesmos é quem iremos construir o templo do Senhor nosso Deus, para nós estarmos juntos, reunidos, adorando e louvando e se dedicando e dando os nossos sacrifícios e as nossas ofertas ao Senhor nosso Deus. Nós não precisamos de vocês. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e parar por medo neles. Eles quiseram pôr medos nos israelitas, mas não conseguiram. A fim de parar a construção do templo do Senhor nosso Deus. Eles tentaram de todas as maneiras. Eles lutaram de todas as maneiras, de todas as formas, mas não conseguiram destruir o templo do Senhor nosso Deus, mais uma vez, e nem desanimar o povo do Senhor nosso Deus, os nossos irmãos que estavam reunidos em um pensamento só, em uma única fé só, em um único amor só, pela obra de Deus, o Senhor. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes trabalhassem, vou ler de novo, perdão, me equivoquei, me perdoe, eu me equivoquei, porque errei, me perdoe, mas vou ler direito. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Isso quer dizer que eles não paravam, eles não cessavam. Eles fizeram de tudo contra todos eles fizeram, mas não conseguiram. Os nossos irmãos lutaram e venceram. E nós também, se ficarmos unidos em um único pensamento, em um único amor, em uma única obediência ao Senhor nosso Deus, em uma única dedicação ao Senhor nosso Deus, iremos também vencer. Porque o Senhor Jesus, ele venceu. O mundo o odiou, também vai nos odiar. Eles nos odeiam, eles não nos amam. O mundo não amou o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles o odiaram, o maltrataram, o desprezaram e o humilharam e os rejeitaram. Também eles farão as mesmas coisas conosco. Portanto, são nossos inimigos e inimigos de Cristo Jesus. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação
contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislam, Mitridate, Tabiel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinsai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada para Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Susa, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim ao rei Artaxerxes. Os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas de novo mais uma vez. E logo vão acabar esse trabalho. E o que é que o Senhor vai fazer agora? Queremos que o Senhor os impeça. Queremos que o Senhor os empate de construir a cidade de novo. E o que é que o Senhor vai falar agora? Vai fazer agora? O que é que o Senhor tem a fazer contra os israelitas? É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Vejam que eles estavam lutando, reunindo homens que mandavam e governavam a ordem mundial. Homens que governavam de altas posições. Eles tentaram reunir esses homens para tentarem impedir o povo de Deus, os israelitas, destruírem os planos do Senhor nosso Deus. Eles tentaram fazer isso. Esses inimigos tentaram fazer isso. Reuniram homens de alta posição.
líderes e rei e governos para lutarem contra o Senhor nosso Deus, mas não conseguiram. Não conseguiram destruir Jerusalém e nem o templo do Senhor nosso Deus. Não conseguiram e nem vão conseguir nesta época destruir toda a fé dos cristãos, toda a dedicação dos cristãos. Todas as igrejas vão ficarem de pé e construída aonde se invoca o nome do Senhor nosso Deus. Vai ficar de pé, ninguém vai destruir, ninguém vai derrubar, porque vai pagar preço e caro e alto demais. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que, desde os tempos antigos, ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores. Estão vendo? Estão vendo aí? Das províncias em outros tempos tenham avisado. Entre outros tempos tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Eles tentaram reunir reis e governadores para lutar contra a obra do Senhor nosso Deus e não conseguiram. Repito, ninguém vai conseguir destruir e nem derrubar a igreja do Senhor nosso Deus, porque Ele está conosco. Ninguém pode lutar contra Deus e permanecer de pé ou vivo. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta a Reum, o governador, assim Zai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. Saudações! A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste. E o povo lhes pagava impostos e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Vamos ver se ele conseguiu parar. Vamos ver se esses conseguiram parar a obra do Senhor nosso Deus. Cumpram essa ordem com todo o cuidado para
evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, a reconstrução do templo. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos continuar. Vamos ver se eles conseguiram parar a obra do Senhor nosso Deus e vamos ver se foi impedida. O mesmo livro de Esdras, o 15º livro da Bíblia Sagrada, o capítulo 5 agora de Esdras. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que havia recebido do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Glória, aleluia! Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudavam. Não conseguiram. Estamos vendo que não conseguiram, porque quando os inimigos lutavam, pelejavam de um lado, o Senhor nosso Deus estava do outro lado, com seus filhos, com o seu povo que o obedece. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. E os dois profetas os ajudavam. Isso quer dizer que Deus estava falando para eles: eu mandei vocês construir, eu dei a ordem para vocês construírem o meu templo, não para pararem. Ninguém pode lutar contra mim. Construa o templo, eu sou com vocês. Quase ao mesmo tempo, tem Tatenaia. Perdão, me equivoquei de novo. Vou ler de novo. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem estas muralhas? Foi o Senhor, o nosso Deus. Quem mandou? Nós damos ouvido a Ele e não a homens. Nós serviremos ao Deus, o Criador, e não a homens. Foi Ele que mandou. Vai perguntar a Ele, converse com Ele. Diga a Ele que nos impeça, porque Ele já mandou nós construir. E não desanimar. E nem parar a construção da obra dele. Temos que obedecer ao Senhor nosso Deus. Porque foi para isso que nós fomos feitos. Fomos criados para obedecer ao Senhor, o nosso Deus, e não a homens. Portanto, nós estamos construindo o templo do Senhor nosso Deus, mais uma vez. Ele mandou e nós obedecemos a Ele.
Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário e recebessem uma resposta. Eles voltaram, deram marcha ré, deram marcha ré. O relatório que Tatenai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governa em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Eles estão muito dedicados, ninguém pode pará-los, ninguém. Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com eles. Então, nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: nós somos servos do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado. E por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas isso foi antes da reconstrução agora, que foi derrubado antes. E agora está sendo reerguido de novo. Por vontade do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o dono do céu e o dono da terra. Ninguém manda no céu e ninguém manda na terra para poder parar o Senhor, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Criador da humanidade e de tudo que há no céu e na terra. Ninguém pode pará-lo, ninguém pode desanimá-lo, ninguém pode convencê-lo de nada. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sisbazar, que ele havia nomeado governador de Judá.
o rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então, Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agrada, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois, nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Aleluia, glória a Deus. O templo do Senhor nosso Deus está sendo reconstruído de novo. E vocês agora vão ficar sabendo mais por completo da história quando eu ler o capítulo 6. Daqui a pouco vocês acompanhem o outro vídeo. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém e até logo.